Você contrata um design bom, você constrói um site bonito, você contrata redatores, animadores, para desenvolver uma estrutura de funil de aquisição de leads linda, bonita. E aí quando você dá o go live nessa estrutura, você percebe que o resultado não é aquele que você gostaria. Por que isso acontece? Porque justamente você está focando em impressionar ao invés de resolver uma necessidade do seu potencial cliente, o seu ICP. Me chamo Gabriel Amorim, eu sou especialista em geração de leads, baseando-se na metodologia de receita previsível de Jerry Ross, misturado ali com a metodologia do Eric Ries, da Startup Enxuta. Eu venho aqui mostrar para você o porquê é um erro muito grande, muito comum, focar muito na estética, focar muito em deixar as coisas perfeitas, ao invés de simplesmente começar com o MVP, que é o produto mínimo viável. O que a gente trata, a gente trata como importante no funil? A gente trata 7 pontos específicos. O primeiro é a pesquisa e a definição da estratégia, que é onde você faz a análise de concorrentes, onde você faz a pesquisa de persona, onde você faz o estudo do ICP, né, que é seu perfil ideal de cliente, Ideal Customer Profile. Partindo disso, você vai para a criação da oferta e da copywriting, porque no passo anterior, na definição da estratégia, você já definiu os lead magnets, que é o magnetismo de lead. O que vai chamar a atenção do seu lead? Uma simulação? É um material? É uma isca? Então, nesse ponto inicial, você define isso, partindo disso, você cria a oferta e a copy. A oferta, o que você está oferecendo, a proposta única de valor, quais são as promessas, quais são as necessidades, as dores da pessoa que você está comunicando, que você quer comunicar. Partindo disso, bem estruturado, você vai para a parte de tecnologia do design, né, de fazer, montar as LPs, fazer a diagramação, montar os anúncios, nada de tão requintado, porque você vai entender um sistema efetivo criado pelo Eric Ries, baseado no toyotismo. Não vou pular etapas por aqui, sendo bem direto aqui com você. Em seguida, você vai para a etapa número 4, que é a etapa de automações. Pós-conversão, o que acontece? O vendedor é notificado, o SDR é notificado, o lead recebe uma mensagem automática, seja via e-mail, seja via WhatsApp, com alguma automação, ele é encaminhado para algum CRM, para algum sistema, para uma planilha, um log, um histórico. Então isso daí ele precisa ter bem amarrado, né? O que vai acontecer pós a conversão, que é uma etapa muito importante. Também ocorrem muitos erros nessa etapa, quando a gente fala de geração de leads. Por quê? Porque se você gera o lead e você demora um dia, ou demora 5, 6 horas para responder, para traçar um processo de qualificação, que acontece que você perde muita gente. Porque hoje a gente vive num mundo que é muito dopaminérgico, é muito rápido, a pessoa se cadastra, ela quer um retorno rápido. Se você não tem um time comercial de qualificação em alta disponibilidade para tratar desses leads que chegam via funil de aquisição de uma forma ágil, o mais interessante para você é ter uma automação, trabalhar ali com as API, uma criação de um agente, seja os seus bots da Como, seja um agente criado no próprio Anychain, no Make. Então, assim, são infinitas as possibilidades, até a mensagem automática ela facilita bastante esse processo inicial de qualificação, que é bem interessante. Existem muitos automações, mundo de automações pós geração de lead, pós o usuário se cadastrar, mas isso é assunto para outro vídeo. Só que melhora muito a eficácia e o aproveitamento que você tem do seu lead generation, tá? E aí sim, com todos esses 4 pontos amarrados, a gente parte para as campanhas, para o tráfego, onde a gente coloca mídia, onde a gente injeta dinheiro para conseguir um tráfego em tese qualificado, né? E aí a gente faz o lançamento, a otimização, lança as campanhas, faz a otimização dessas campanhas com base nos resultados que a gente tem obtido, com base nas métricas principais e secundárias que a gente definiu, e partindo disso, a gente teve todos esses pontos alinhados, a gente vai para a etapa de escala, que é onde a gente consegue fazer a aprimoração do que a gente tem, dos anúncios, das landing pages, do site, seja lá o que você está utilizando como chamada de atenção, seja um anúncio ali, o topo, ou até mesmo o seu mecanismo de conversão, sendo a landing page, sendo um formulário na meta, seja lá o que for. O ponto principal, que é um erro, que é o tema inclusive desse vídeo, é você garantir com que tudo isso esteja perfeito, esteja rodando perfeitamente, para aí sim você começar a sua geração de leads e você ligar muito para a estética. Design é luxo, conversão é obrigação. Então você tem que começar do mais simples, com o MVP. É o mais eficaz para você conseguir ter velocidade, conseguir testar rápido e você conseguir resultados rápidos para você trabalhar em cima do sistema de metodologia enxuta do Eric Ries, tá?
que é onde a gente trabalha construir, medir e aprender. Construir é onde a gente constrói o MVP, onde a gente faz a idealização e faz a construção do MVP. O que é o MVP? É o produto mínimo viável. Então você vai pegar e você vai desenvolver o mais simples possível. O elemento, uma landing page, um anúncio, seja qual for o que você está desenvolvendo, o mais simples possível. Não estou falando para ser de qualquer jeito, para ser desestruturado, nada disso. É o mais simples e efetivo, é o 80-20, é o que você mais precisa ali para começar a rodar com o máximo de eficiência e o mínimo de esforço. Partindo disso, você vai começar a medir, que é definindo os KPIs, as métricas mais importantes para você conseguir medir, mensurar o resultado do que você construiu, para no final desse ciclo você aprender. Você trabalhar em cima do que você mediu, construiu, mediu e aprendeu. Quando você aprende é quando você faz a análise de tudo aquilo que você fez. Então você construiu sua landing page, construiu os anúncios da forma mais simples e mais rápida possível, economizando esforços para você ter uma alta velocidade. Você mediu, então você olhou o CAC. Pô, meu custo por aquisição ele foi um pouco mais alto, meu custo por lead foi baixo. Depende muito se você tem um histórico ou não. Se você está começando do zero, você não tem histórico, então você não tem esse parâmetro do que é bom ou ruim. O que vai mandar principalmente é a métrica do quanto de CAC você está gerando. Na geração de lead em específico, a gente fala do SQL, do Sales Qualified Lead, o lead qualificado para venda, que é diferente de um lead que entra. Né? Quando ele entra através de uma campanha, ele é um MQL, que é um lead qualificado para marketing, ou seja, ele se cadastrou num formulário de marketing, no formulário que o marketing ofereceu. O formulário de marketing é engraçado. Pode surgir duas interpretações. E partindo disso, depois de qualificado, ele é qualificado. Então, são gerados SQLs. Né? Nem todos os MQLs são SQLs, mas alguns MQLs eles podem se tornar SQLs dependendo da etapa que ele está dentro do funil. Tá? É normal a pessoa não estar pronta para comprar hoje. Não é todo mundo que vai comprar de você hoje. Pode ser que ele compre daqui 3 meses. Então, é muito importante você trabalhar com esse sistema de você construir de forma rápida, você definir o que você vai mensurar, o que você vai medir, o que você está testando. E nesse caso é muito importante isolar variáveis quando a gente fala de teste. Então, vou testar uma landing page. Vou testar a landing page A e a landing page B. A landing page A ela vai ser uma landing page que tem um bloco XYZ. A landing page B tem um bloco A, B, C. Não faça isso, porque você não está isolando variáveis. Se a landing page B funciona mais do que a A, você não sabe o que está sendo mais efetivo, você não sabe o que está sendo mais eficaz. E isso é um grande problema, porque você começa a se guiar pelo que você acha, não pelos dados, pelo que os dados dizem, porque você não sabe se é o bloco 1, se é o bloco 2, se é o bloco 3, se você vai falar sobre uma promessa, se é falar com uma pessoa, se falar de algum jeito diferente que vai te trazer resultado. Então, aí, nesse sistema de construir, medir e aprender, tratando tudo que você faz, tudo que você desenvolve com esse sistema, você tem o máximo de velocidade, você tem o funil mais eficiente com o mínimo de esforço possível. E aí sim você consegue ter velocidade. Você não é um transatlântico, você é um jet ski. E aí você consegue ter velocidade. Opa, não deu certo isso daqui, vamos trocar, vamos pivotar e vamos fazer a troca. Não deu certo isso daqui, vamos fazer a troca. Não deu certo isso daqui, vamos fazer a troca. Então, age como um pit stop. Claro que esse ciclo ele tem que percorrer. Não deu certo? A gente mediu a métrica que não deu certo, entendeu por que não deu certo, fizemos uma análise crítica e vamos fazer uma proposta de teste. E aí sim, quando a gente faz a proposta, a gente propõe esse teste, a gente volta automaticamente para o construir, que é onde a gente constrói algo novo. Tá? Muito normal você investir uma grana muito alta em criar uma landing page muito bonita, com sombra de neon, muito linda, mas não é isso que converte. E aí você paga caro para fazer todo o desenvolvimento perfeitamente, o design lindo, tudo muito perfeito, até mesmo nos anúncios, fazer tudo no mínimo detalhe perfeito em termos da criação visual, e você acaba não tendo o resultado que você espera. A sua etapa de medir os resultados, eles são muito baixos, são muito ruins, e você fica com dó de trocar, de desativar, de inativar aquela estrutura, aquele elemento da estrutura, seja uma landing page, seja um anúncio, seja lá o que for, uma automação, uma campanha nurturing de e-mail. Então isso acontece muito, tá? Acontece muito a gente gastou muito para fazer um criativo e ter um apego com aquele criativo porque gastou muito, porque teve muito dinheiro envolvido. O mais eficiente é você diminuir o máximo desse esforço, diminuir o máximo de dinheiro, de tempo na criação, com o máximo de eficiência. Então focar no que importa.
partir do momento que você validou, aí é outra história, você aprimora. Essa é a etapa 7, né, que a gente percorreu aqui, a etapa de escala. Então, de novo, design ele é luxo e a conversão ela é obrigação. Você está vendendo? Você está gerando lead qualificado? Ótimo. Depois você enfeita. Depois você coloca a cereja, depois você coloca o chantilly. Como eu vou começar pelo chantilly sendo que eu não tenho a base do bolo? Sendo que eu nem tenho o recheio? Se eu não trabalhei no recheio, não vi qual que é o melhor, qual que é o mais harmônico, qual que é o mais gostoso. Isso aí você acaba investindo muito dinheiro, perdendo muito tempo, tendo pouco resultado, e aí você entra numa posição de que o digital não funciona para mim, eu não consigo gerar leads qualificados para minha empresa através da internet, através do canal online. E aí você entra nesse ciclo onde você estanca o seu crescimento por um viés que você mesmo criou e por uma condução de estratégia que você não teve a capacidade, não teve a competência de seguir. Esse vídeo ele é justamente para isso. Eu não tem nenhum intuito de vender curso, nada desse tipo. É justamente para conscientizar você a testar, a colocar a pele em risco. Porque depois que a pele está em risco, você consegue aprender na prática. Você consegue aprender colocando dinheiro em campanha, gerando lead, atendendo, sentindo, vendo feeling. Esse é o melhor caminho, o caminho mais rápido para você conseguir uma maturidade nos seus funis de aquisição de leads. Um abraço. Tchau, tchau.